Oi, oi, amados. Começamos. Tudo bem com vocês? Já estão aí? Muito, muito bom. Fico muito feliz de ver todo mundo aí, de ver que vocês estão sempre perto, né? E que vocês estão sempre atentos, sabe? A gente fala muito de atenção plena, de mindfulness, de meditação nesses tempos difíceis. E eu vejo o quanto vocês são atentos, o quanto vocês são cuidadosos, sabe? Como vocês estão próximos, como vocês estão perto. Deixa eu ver, hoje nós temos uma convidada espetacular. Deixa eu ver assim se ela já entrou. Sempre muito ligadas, fico super contente, super feliz. A nossa convidada hoje, Andréa Pachá. Oh, falei o Oi, nome, ela querida. apareceu, isso que é lindo, né? Tá Tudo boa, bom? minha querida. Deixa eu te apresentar, todo mundo te conhece, mas deixa eu te apresentar para quem ainda não sabe, Andréa Pachá. Ela é uma mulher múltipla, uma mulher plural. Ela é uma juíza, portanto, ela entende todas as perguntas que vocês fizeram aqui, que foi um monte de questionamentos interessantes das mulheres. Ela é uma escritora, ela é uma roteirista, ela pensa, ela quer também exercer a sua transformação no que ela pode. Eu acho ela uma mulher de uma delícia. A gente dividiu uma palestra juntas, e eu fiquei muito, muito contente de conhecer a André e poder trazê-la para vocês, né? Você tá boa, meu amor? Tudo Tudo bem? bom? Você que é uma mulher incrível, assim, multitalentosa, eu tenho uma grande admiração pelo teu trabalho e tão importante esse trabalho que você tem feito durante esse isolamento, com essas conversas, com essa tentativa de manter a nossa sanidade e o nosso equilíbrio. Então, muito obrigada. Não. E você está participando disso e você sabe que o pessoal está muito, muito precisando dessas coisas que você vai dizer, né? A pandemia, deixa eu ver se está aumentado aqui, se eu estou com um volume bom. Se a pandemia, ela trouxe um isolamento, ela trouxe crises, ela trouxe enfrentamentos, ela trouxe medos, ela trouxe uma porção de sentimentos que as pessoas poderiam no dia a dia não estar lidando com aquilo, mas que agora são obrigadas a encarar, né? Então, obviamente, as pessoas com mais vulnerabilidade nesse momento estão mais perdidas, mais aflitas. Quer dizer, todos nós estamos aflitos. Não é que tem alguns que estão numa maravilha, porque eu acho que aí seria muita alienação, né? Com tanta coisa acontecendo no mundo, tantas mortes diárias, tanta dor, tantas perdas, a gente ficar completamente alienado disso seria um absurdo. Mas eu acho que a gente tem que manter uma certa harmonia, um certo equilíbrio, um certo astral, uma super solidariedade, que é o que a gente está vendo, e todas as vezes eu falo nisso para lembrar que essas ações solidárias são muito, muito significativas e, se Deus quiser, elas vieram para ficar, sabe? Não é que vai passar a pandemia e a gente vai voltar para sentimentos egoístas, porque a gente finalmente, muitas e muitas pessoas, assim, milhões de pessoas pelo mundo afora, despertaram, descobriram, né? Estão olhando para esses sentimentos que muitas vezes estavam ou indiferentes ou distraídas, não estavam sentindo a dor do outro. Eu acredito que a pandemia, se por um lado ela trouxe revelações, né, como toda crise revela, por outro lado ela trouxe realmente uma conscientização, realmente um necessário sentimento de empatia. Né? E você sente isso também, né? Sinto isso total. Eu vejo esse momento como um momento muito rico do nosso reencontro com o humano, porque esse desamparo é parte da nossa condição. Só que a gente vive como se não houvesse amanhã. E quando vem um imponderável dessa natureza, que traz o mundo inteiro para a mesma situação de assombro, de cuidado, de responsabilidade, a gente se percebe muito próximo do outro. Então, o olhar Sim. do outro passa a ser definidor das nossas ações. Eu vejo esse momento como um momento muito rico, muito triste,
mas muito rico. Eu acho que se a gente tiver equilíbrio, a gente consegue sobreviver a esse momento agudo de dor e viver uma transformação mais humana e mais próxima da nossa realidade, porque essa é a nossa condição, que é uma condição precária, provisória, e a gente esquece disso no dia a dia. Claro. A gente vive como se fosse para sempre. Então, é bom a gente poder experimentar isso dessa forma. Sem dúvida, porque esse despertar está aí, né? Para todos nós, essa conscientização está aí para todos nós. Mas nós vamos falar de assuntos duros, né? Assuntos doloridos, que começam com brigas, separações, divórcios. E eu achei engraçado que eu conversei com a Andréia e ela me disse o seguinte, que perguntaram para você, né, Andréia? Por que eu escolhi esse tema? Conta você. Eu recebi várias mensagens muito preocupadas, até assustadas. Por que você ia falar de divórcio, de separação? Porque você tinha uma vida tão harmônica, uma relação tão consistente. E aí eu disse, bom, não é uma live autobiográfica, a gente não fala só do que a gente vive, felizmente. E é bom a gente poder falar dos sentimentos dos outros, dos problemas que chegam pela voz dos outros, e isso muito em razão da minha atuação, porque como eu fui juíza numa vara de família há mais de 20 anos, eu vi muito de perto esses desenlaces acontecendo na vida real. E que continuam, né, acontecendo, às vezes até não crescendo agora, né? Nesse momento de isolamento, sim, houve uma procura crescente pelos profissionais que trabalham com divórcio e com separação. Isso. Bom, então, respondendo a quem perguntou, eu não faço live sobre eu mesma e para mim mesma. Eu faço live para os assuntos que interessam a todas nós. Eu faço live para unir e ajudar mulheres, pessoas, homens, todos os gêneros, todos os credos, todas as cores, todas as posições sociais. A gente é inclusivo. Essa é uma live que busca coisas que possam melhorar, transformar, ajudar a vida de todo mundo. Mas falando da crise, né, o que é essa crise no casamento? Ela piorou muito, sofrendo o impacto da pandemia. Quem pergunta isso é a Deise. Tem muitas perguntas, muitas. O primeiro aspecto que a gente percebeu, e foi muito triste essa constatação, foi um aumento enorme da violência contra a mulher em razão do isolamento. Logo na primeira semana do confinamento, aqui no Rio, nós tivemos uma procura de mais de 50% no plantão judiciário pela aplicação de medidas de proteção. Então, isso mostrou um lado mais cruel e mais perverso da pandemia e da doença que é a violência de gênero. Como é que as pessoas, vivendo um momento limite, precisando se cuidar, precisando cuidarem umas das outras, como é que era possível imaginar uma violência contra a mulher nesse contexto? Então, se montou um aparato para atendimento dessas mulheres, mas esse foi o primeiro sintoma que se percebeu. E depois... Oi, desculpa. Não, eu estou querendo perguntar como você explica isso. Eu acho que os relacionamentos, quando não caminham com alguma regularidade, ou com uma respiração, ou com a possibilidade de um encontro cotidiano, eles acabam se formatando em bases que são muito frágeis. E na hora que um confronta o outro, isso acontece, a gente fala das crises que se repetem nas relações, 7 anos, 14 anos, e essas crises sempre associadas ao momento em que o casal fica sozinho, ao momento em que o ninho esvazia, ao momento em que um precisa enxergar o outro. Então, nessa hora, se você não vive uma relação na qual você conversa, você projeta, você divide os teus desejos, o teu cotidiano, fica muito visível o desgaste. Então, você precisar olhar de frente para uma relação deteriorada te leva a algumas decisões. Talvez isso indique um pouco essa procura, você ficar isolado com uma pessoa com quem você vive, que provavelmente essa relação já vinha se desgastando há muito tempo, e você não tem para onde diversificar, aí se leva para uma
para uma decisão. Alguns casais, Bruna, experimentaram um sentimento diferente. Em razão da pandemia, muitos casais divorciados que não tinham nenhum tipo de diálogo começaram a se reencontrar pela necessidade de administrar o tempo com os filhos, as idas e vindas. Então, é sempre um caminho muito duplo, né? Não tem só o desgaste, tem também os encontros. Mas claro, essa vida olhada de dentro de casa e sem respirar com o ambiente externo é muito perversa para aquelas relações que já não andavam bem. Como tudo, né, André, tem os seus opostos, né? Se um lado tá de um jeito, tem sempre um equilíbrio de outra maneira e assim por diante. E essas relações, elas provavelmente, a maioria, enfim, uma grande parte, tinha já violência embutida. O que você acha? Qual é a dificuldade que essas mulheres que estão numa relação como essa, qualquer tipo de relação abusiva, qual é a dificuldade de separar? É uma coisa financeira? É um medo da vida? O que leva a querer proteger os filhos, acreditar que isso é melhor para os filhos? O que em geral, pela tua experiência de juíza, o que leva a mulher a ficar num casamento que não está bom? Olha, são vários fatores. O fator econômico é inegável. Quando a mulher é dependente financeiramente do marido, ela tem muito mais dificuldade de romper essa relação. Mas há também uma dependência emocional. E no caso da violência, a violência nunca começa com feminicídio. Nenhum homem acorda e mata a mulher no final do dia. A violência é um processo crescente. Então, ela começa com agressão, com desqualificação. Isso vai minando a autoestima da mulher de tal forma que a mulher não se percebe capaz de tomar uma decisão. E muitas mulheres também, e paradoxalmente, amam que são agressores e não querem terminar a relação. Voltou? Voltou. Algumas mulheres também têm uma relação de amor com agressores e elas não querem terminar a relação, elas querem que cesse a agressão. E há uma vergonha muito grande em expor esse sentimento, em falar sobre a agressão que é sofrida. Eu penso que melhorou muito, porque esse assunto não era nem falado fora do ambiente doméstico. Hoje as mulheres sabem que podem procurar ajuda. E o que se percebe é que quando a violência é estancada no início, é possível interromper o ciclo. Então, a orientação que a gente dá, mesmo para as mulheres mais jovens que sofrem com namoros abusivos, com ciúme exagerado, é que não se submetam a esse tipo de relação, porque não é uma relação que cessa na pequena violência. Ela vai crescendo, vai contaminando e vai adoecendo aquela relação até a morte. É possível cessar, mas é necessário uma rede de apoio emocional, principalmente, e financeira e material, para que essa mulher tenha condição de romper esse relacionamento e partir para a vida com a liberdade e com a dignidade que todo mundo tem direito, né? André, você acha que muitas mulheres não conseguem identificar esse abuso psicológico? Acho que muitas mulheres não conseguem. Isso acaba aparecendo muito quando se ouve relato de outras mulheres. É como se elas conseguissem se enxergar na dor da outra. Então, quando uma mulher relata que foi vítima de um assédio, por exemplo, isso não se falava. Então, quando essas meninas que são essas novas feministas que nos matam de orgulho, elas trouxeram à visibilidade esse tipo de relato. Elas narram que assédio que foi aquele, que estupro que foi aquele. E quando elas falam da violência, elas fazem com que a outra mulher, que também foi vítima da violência e não percebeu, tenha coragem de se entender vítima. Ela se compreende através da outra, né? Por uma coisa que antes não tinha um nome, né? Você falava assim,
ele está meio mal, é um momento ruim, o cara é um comportamento social que todo mundo tem. A gente meio que ia nessa A gente até pegada. há muito pouco tempo, os homens eram absolvidos aqui nos tribunais do júri por legítima defesa da honra. E o que Pois se é, dizia... isso exige uma pausa aqui para você me explicar. Porque, assim, eu, sinceramente, eu não consigo entender e não consigo me conformar que isso exista. Isso é lei? Não, isso não é lei, isso nunca foi lei, isso era o ambiente social e cultural que a gente vivia, que levava um tribunal do júri a absolver um homem porque entendia que ele amava tanto aquela mulher que ele não suportava viver sem aquela mulher, como se a mulher fosse um objeto e ele fosse possuidor. Se ele não tem a posse dessa mulher, ele tem direito de matar. Isso é uma indignidade. E felizmente, a jurisprudência mudou e os próprios jurados têm entendido que não existe ninguém que mate por amor. Isso não existe. As pessoas matam porque são violentas. Nem por nada, imagina. Nada. Que história nada. é essa? É um psicopata que cometeu um crime e é uma pessoa nociva para a sociedade e perigosa para outras mulheres, sim. A gente tem que admitir isso. Certamente. E assim, tem que dar nome para as coisas, não dá para buscar eufemismo para falar desse tipo de violência. Quem agride é o responsável pela violência. Então, essa questão também é muito relevante, porque as mulheres, quando procuravam delegacia, justiça, muitas vezes, antes da Lei Maria da Penha, elas ouviam assim, barbaridades. O que você fez para ele? Era uma pergunta que se fazia. Ou então, tenha paciência com ele está com a cabeça quente. E a mulher se sentia responsável pela violência que ela tinha sofrido. Então, quem comete a violência é sempre o agressor. Não tem culpa da mulher na violência contra a mulher. Que distorção, né? Como a gente consegue conviver com essa distorção e como a gente consegue ter mulheres que são indulgentes com homens que cometeram feminicídio. Eu fico meio assim, sem entender isso. É assustador, porque o mesmo machismo que estrutura a sociedade inteira também estrutura as mulheres de alguma forma. Então, a gente precisa romper com essa linguagem que naturaliza a violência de gênero. Violência de gênero é assim, a gente está em 2020, século XXI. Como é possível a gente conviver até hoje com machismo e com racismo? São coisas assim que não deveriam mais ter espaço no mundo, né? Não deveríamos estar nessa discussão, né? Essa discussão que pertence à barbárie e não à civilização, não é isso? Exato, exato. É isso. Agora, e a gente fala disso no contexto do casamento, é mais complexo ainda, porque assim, grande parte dessas agressões vem de companheiros e maridos. E todas as vezes que eu fazia audiência numa vara de família, onde os casais apareciam assim muito esgotados, com muito ressentimento, muito ódio, eu ficava buscando ali naquele casal em que momento da vida que eles se encontraram, porque ninguém começa uma relação se odiando. Toda relação nasce de um encontro, de uma paixão, de um amor, de uma atração. Então, assim, o que acontece? Isso me intrigou quando eu escrevi o meu virada que deu, né? Eu pensava como virou muito e como ninguém percebeu. E dá uma tristeza você ver, você fala assim, como é que um casamento, como é que um amor que começa com o coração aos pulos pode terminar aqui? E assim, era tanto ressentimento muitas vezes que os casais não conseguiam se falar. Eles só conseguiam se falar com a presença do juiz. Era como se eles precisassem de um interlocutor para um olhar para o outro. E é muito duro assistir isso, dá uma angústia muito grande. Horrível. Horrível. E, por exemplo, nesse momento existe existe essa coisa de acusar a mulher de alienação parental, né? Explica isso, porque muitas vezes ela quer proteger os filhos e, enfim, existe essa cilada. Como é recebido? Ela é recebida quando ela procura ajuda com essa ameaça? Tem muitos
conflitos decorrentes do fim de uma relação quando ela não termina bem. Felizmente, a gente hoje tem mediação, tem advocacia colaborativa, que são ferramentas que ajudam a resolver como é que essas rupturas vão caminhar depois do divórcio, da separação. Mas quando o conflito é muito grande, muitas vezes os casais usam indevidamente os filhos para magoar o outro. Nunca é um problema que diz respeito ao afeto da criança ou do filho, mas é um uso criminoso da criança para tentar agredir, para tentar ofender. Então, você tem casais que não conseguem, com um mínimo de razoabilidade, entender que não existe ex-pai e ex-mãe. Você pode nunca mais viver uma relação conjugal, mas você tem filho para o resto da vida. E para a criança é sempre melhor um convívio saudável com o pai e com a mãe. Quando a criança é usada para isso, por algumas mães que não deixam o pai ter acesso ao filho, ou por alguns pais que ameaçam as mães com ameaças patrimoniais de não pagar pensão, de deixar de garantir algum conforto material para a família, se não tiver o filho o tempo todo com ele, você cria um processo de distanciamento e muitas vezes se leva a criança a aderir a alguma tese da mãe ou do pai. Então, assim, uma mãe que fala mal do pai o tempo todo desqualifica, inventa memórias que não aconteceram. Isso tudo pode ser coibido pela aplicação da lei de alienação parental, que é uma lei muito violenta para a criança. Eu fico muito assustada, Bruna, com... Assim, tem filhos que passam a infância e a juventude no tribunal. Isso é indigno, assim, isso é de uma maldade. Você submeter uma criança a assistente social, psicólogo, juiz, são estranhos. O pai e a mãe, mais do que ninguém, deveriam se preocupar com a sanidade dessa turma. Mas essas ferramentas de mediação, de suporte, têm sido muito, muito eficientes. Eu espero que a longo prazo, a gente consiga reverter isso, porque é inadmissível. Cruel, né? É cruel. Cruel. É muito louco, André, pensar que o ódio entre um casal supera o amor aos filhos. E você imagina que amor ao filho é top de linha, né? Acima de qualquer outro amor. No entanto, esse ódio ele consegue contaminar o amor mais forte e puro que existe, né? Isso é inexplicável, é inexplicável. E a gente vive também, quer dizer, tinha um momento aqui que as relações eram mais estáveis, né? As pessoas não divorciavam com tanta rapidez quanto divorciam hoje. O mundo mudou, as relações hoje são menos densas, você tem separações, às vezes o casal fica 3 meses casado e descobre que não é mais aquilo que eles queriam. Eu acho que se banalizou o compromisso e a ritualização do afeto. Eu acho ótimo que todo mundo tenha liberdade para viver do jeito que quer, para se relacionar com quem quer. Isso é um avanço, isso é um ganho que a gente conseguiu garantir, né, para essas gerações e para a sociedade. Agora, quando você assume um compromisso e uma vida conjugal, tem algum tipo de responsabilidade com o outro que deve ser pactuado. Então, a gente não pode banalizar a ritualização do amor como se casamento fosse só uma festa. E hoje acaba se dando mais importância para a forma, para a festa, para os convidados, para o bolo, para o convite, do que para um projeto de vida em comum. E esse projeto de vida em comum é muito longe do projeto idealizado. Ninguém acorda com café na cama todo dia. Ninguém acorda... assim, as pessoas mudam o humor, você se adapta a algumas coisas. Quando você tem sorte e amor, porque é isso também, porque casamento pode acabar, ninguém imagina que alguém seja obrigado a viver com alguém até o final da vida. Mas quando você tem sorte de caminhar, de se transformar junto com essa pessoa e de pactuar novos projetos, você vai vivendo
a vida de um modo concreto, que pode ser tão potente e prazeroso quanto idealizado. Então, é importante a gente gostar do tamanho que a gente é em humanidade, porque isso faz com que essas experiências sejam geniais e não frustrantes. Se a gente ficar sonhando com aquele casamento perfeito, ideal, com aquela mesa posta, todo mundo feliz o tempo todo, sem nenhum tipo de conflito, a gente vai estar sempre frustrado e sempre mais miserável do que o resto do mundo. Claro. É porque o casamento, independente de quanto tempo dure, ele pode ser um sucesso, né? Ele Claro. pode ser muito bom enquanto dure. E, ao mesmo tempo, o casamento, assim, qualquer relação, tem duas palavras muito importantes, que é a palavra construção, né? Porque ninguém vem pronto, ninguém está pronto para nada, a gente vai, aos poucos, se moldando, se construindo, se conhecendo. O verbo é sempre um fazer, né? Uma ação em conjunto. E a paciência dessa ação, porque muitas vezes as pessoas querem resultados imediatistas, né? Você pode ter uma coisa muito gostosa, momentânea, mas o que realmente permanece é uma construção, não é isso? É isso, casamento e qualquer relação. É uma construção cotidiana, dá trabalho às vezes, né? Claro. Uma outra pergunta que perguntam aqui que direitos tem uma mulher numa separação que ela mesmo ela sem ser casada, ela tendo uma filha, ela vive junto há mais de 15 anos e tem uma filha. Olha só, hoje no Brasil, tanto quem é casado quanto quem vive em união estável tem os mesmos direitos. Tanto no que diz respeito a obrigações, a alimentos, a partilha de bens, tudo que for adquirido durante a união ou durante o casamento é partilhado pelo casal. E com relação aos filhos, você pode... Oi? Não tem tempo. Depois porque, de quanto tempo? Se fala numa relação estável. Você pode ter uma relação estável com 3 anos ou uma relação estável com 10 anos. Tanto porque acontece isso. Você pode viver com uma pessoa, vamos supor que você passe a viver como se fosse casado, morando na mesma casa, compra um apartamento, e aí 3 anos depois essa pessoa morre. Você viveu com essa pessoa. Então, tem possibilidade de fazer essa partilha. E filho, independentemente de ser casado, de viver em união estável, os direitos são rigorosamente os mesmos. A relação de filho com pai e com mãe independe de casamento. Pagar pensão para filho é obrigação dos dois, vivendo juntos ou não. Agora, com relação à mulher, os direitos da mulher, o que se estabelece é que quando os dois trabalham, têm condições iguais de suportar a sobrevivência dos filhos, a pensão é fixada para que ambos suportem. A mulher só vai receber pensão em situações excepcionais. Então, tem aqueles casais que vivem juntos há muitos anos. Você pega mulheres hoje com 80 anos que nunca trabalharam na vida e que passam por um processo de divórcio que tem aumentado o divórcio entre a população mais idosa. Essa mulher vai ter direito à pensão, porque ela nunca trabalhou, ela nunca se sustentou, ela não tem condição de voltar para o trabalho. Em outros casos, também há previsão de pagamento de pensão. Você imagina um casal que estabelece que a mulher vai parar de trabalhar para cuidar dos filhos, porque aquilo é mais conveniente para o casal num determinado momento, e dali a 20 anos eles divorciam e ela não tem condição de voltar ao mercado, então ela vai precisar de um suporte até conseguir se restabelecer. Casamento não é emprego, né? Mas é um pacto de solidariedade. E o que eles adquiriram nesse tempo, seja, sei lá, uma poupança ou um imóvel, ou o que for, será dos dois, durante esse tempo? Durante esse tempo, a menos que eles estabeleçam de outra forma. Se a pessoa casar pelo regime da separação total de bens, aí cada um fica com seu patrimônio. Se na união estável, se fizer uma escritura
estabelecendo um regime de bens, também fica cada um com o seu. Mas não tendo nada estabelecido, a divisão é feita pelos dois. Isso, o tal contrato pré-nupcial. Pacto antinupcial, que você escolhe o regime de bens antes de casar. E quando você não faz nenhuma escolha, aí você se submete ao regime da comunhão parcial. Tudo que você adquire durante o casamento ou durante a união estável é partilhado pelos dois. Entendi. E por que você acha que agora, durante essa pandemia, houve tanta procura, pelo menos de informação, como você disse, sobre o divórcio? O que está provocando especificamente? É o convívio, é a busca de encarar o conhecimento, essa nova relação, uma mudança de valores, a proximidade de uma possível morte? O que você imagina, não só como juíza, mas até como dramaturga, né? O que você acha que está na mente, no coração das pessoas? Eu acho que essa experiência que a gente está vivendo com o isolamento e com a pandemia é uma experiência que tem mexido com todo mundo, ela tem sido transformadora para todo mundo. Então, algumas decisões têm sido tomadas. Eu tenho ouvido pessoas falando que vão reduzir a estrutura da casa, que não querem mais saber de casa grande, ou que querem mudar para uma cidade menor, onde tenha área arejada, para viver mais próximo da natureza. Tem várias decisões sendo tomadas durante a pandemia. E esse confronto com a realidade que leva alguém a decidir pelo fim do casamento, também no isolamento, tem um tempo de amadurecimento. Então, essa procura, eu acho que parte um pouco da necessidade de se estruturar para tomar uma decisão. Porque não tem jeito, qualquer casamento significa uma redução material para as pessoas. Você tem todo o patrimônio sendo administrado para um núcleo só e você vai dividir esse patrimônio. Por mais justa que seja a divisão, isso tem impacto. Então, eu acho que essas avaliações têm sido feitas nesse momento de decisão. Como é que vai ser possível administrar a minha vida? Tem muitos advogados recebendo muitas consultas. Eu acho até que para as pessoas se organizarem e para decidirem se querem mesmo assumir o ônus de uma separação, se querem assumir esse divórcio, essa ruptura, ou se querem insistir em viver um casamento, ou transformar o casamento, ou viver de outra forma. Mas parece, para mim, soa como uma preparação. As pessoas se informando para terem consistência na hora de tomar alguma decisão. A maioria das separações ou dos divórcios vem do homem ou da mulher? Olha, isso eu assim, não tenho uma pesquisa, geral. Não tenho uma pesquisa, eu tenho uma observação, porque nesses anos eu realizei, assim, seguramente mais de 15, 20 mil audiências, porque eram 10 audiências por dia, então, assim, eram muitos casais. O meu material de observação é muito grande. O que eu percebia eu percebia que quando os homens provocavam a ruptura, a maioria dos casos, eles já tinham outras relações iniciadas. Então, eles terminavam uma relação para formalizar outra ou para assumir outra. Mas, assim, nunca era, ou raramente era, uma ruptura pela impossibilidade de viver junto. E as decisões de terminar um casamento sem nenhum tipo de relacionamento paralelo, partia, na maior parte das vezes, das mulheres. Quando as mulheres percebiam que não era mais possível caminhar junto, que tinha mudado aquela relação para uma forma insuportável, que elas deixaram de amar, essa decisão vinha tomada pelas mulheres. E muitas decisões dessas com o ônus de serem prejudicadas no momento da partilha ou de ter uma disputa mais acirrada pela convivência com os filhos. A sensação que eu tinha observando esses casais
é que para as mulheres era insuportável manter uma relação quando o amor acabava. E que os homens se submetiam mais à objetividade daquela convivência e não ligavam muito, ou não era tão relevante para eles a importância da intensidade do amor ou da convivência afetiva. E o adultério pode ser usado como prova de separação? Não, adultério não existe mais. Adultério era crime antigamente no Código Penal, agora não existe mais. E não existe mais separação por culpa. Antes você tinha no Código Civil a culpa pela separação, a pessoa que traía era culpada da separação. Hoje você não tem mais separação por culpa. Qualquer pessoa pode se separar e pode querer se separar sem nenhum motivo. Ninguém precisa saber. E isso assim, não existe um fetiche do Estado em saber por que você resolveu separar ou não. Antes, Bruna, para você ter uma ideia do quanto o Estado dava importância ao casamento, dava mais importância ao casamento do que à vida das pessoas, tinha uma pessoa, era um profissional que chamava curador ao vínculo. Então, quando alguém queria separar, o juiz nomeava uma pessoa que tentava defender o casamento, convencer as partes de que elas deveriam continuar casadas. Como assim, um conselheiro de casais, né? E assim, quase que como se fosse uma obrigação a perpetuação de um casamento que terminou. Então, isso é um fetiche. Eu acho importante a gente investir na qualidade das relações, mas entender que há relações que terminam. E ainda bem que a gente hoje não precisa mais apurar a culpa de ninguém, quem traiu, quem não traiu. Isso não tem importância para o divórcio jurídico. Agora, isso tem uma grande importância na hora de conduzir as audiências, quando as pessoas vêm ressentidas por uma traição. É muito difícil pactuar consensos quando acontece um dado desses, ou quando alguém se descobre traído. É muito difícil, porque aí chega com muita raiva, com muito ressentimento. Mas, por exemplo, com essa coisa de expor traição em rede social, esse tipo de coisa, muita gente está pedindo indenização. Isso existe? E tem algumas decisões garantindo indenização. Porque o que é a indenização? Você não é proibido de trair ninguém, mas você assume a responsabilidade pela exposição do outro. Então, tem casos de exposição em rede social que a pessoa fica humilhada e ela pode ser reparada financeiramente em razão dessa conduta do outro, de quem resolve humilhá-la ou expô-la em rede social. Tem algumas decisões nesse sentido, mas não tem nenhum impacto na hora da definição do divórcio, na partilha dos bens, na fixação de alimentos, nenhum impacto. Não tem julgamento moral sobre essas pessoas na hora do julgamento, da decisão do divórcio. Nessa tua vasta experiência de tantos mil casos, quem trai mais, o homem ou a mulher? Essa avaliação eu não tenho, porque assim, você tem uma traição que é visível, que é aquela que é descoberta, e você tem muitos relacionamentos que não são revelados e que existem. Então, eu não tenho como avaliar essa. E eu acho traição uma palavra tão forte, né? Eu acho que quando a gente fala em traição, parece uma coisa assim de querer mal do outro, de trair o outro. Eu acho que cada relacionamento se estabelece de uma forma, se pactua de uma forma, e cada casal encontra maneiras de conviver com o ciúme, com a posse e com as relações e com a monogamia por escolha. Então, eu acho que isso é muito subjetivo. Cada casal experimenta isso de uma forma. As redes sociais pioraram muito esse tipo de relação, porque hoje as relações são expostas em rede. Então, tem muitos casos de mulheres ou de maridos que descobrem traições virtuais ou descobrem namoros antigos que são estimulados. E, às vezes, é só uma fantasia, uma brincadeira e sem nenhum tipo de impacto na relação daquele casal. Então, é muito difícil fazer essa avaliação.
Mas existem pedidos de divórcio que vêm pelo fato de existir uma terceira pessoa, de ter esse tipo Muitos, muitos. E isso é curioso porque mesmo sabendo que esse tipo de comportamento não tem nenhum impacto na separação, no divórcio, quem não quer mais continuar casado pede o divórcio e pronto, não precisa dizer por quê. Mas mesmo sabendo disso, os pedidos vêm com tudo revelado. E nas audiências tem uma necessidade muito grande das pessoas quererem falar do quanto sofreram em razão do comportamento do outro. É uma questão... claro que isso é doloroso, claro que não é possível ignorar essa dor, mas eu costumo tratar isso, e sempre tratei isso de uma maneira muito respeitosa e objetiva, porque o Estado não tem que interferir na forma com que as pessoas se relacionam ou escolhem se relacionar. O que o Estado precisa fazer é garantir os direitos desse casal, com acesso aos filhos, com patrimônio, e as escolhas morais, a gente... eu acho até que não deve, né, partir do Estado esse tipo de julgamento. Na verdade, é um desabafo, né? Eles estão procurando uma certa cumplicidade sua ou de quem está ali para... E às vezes assim, até a pessoa falar isso é importante, porque parece que sacia a necessidade dela de botar para fora, e a partir desse momento é até mais fácil conseguir pactuar alguns acordos e entender o que está acontecendo. E é duro, porque assim, não adianta eu dizer para um casal que chega na vara de família que aquilo vai passar. Ninguém acredita. Porque quem vive uma ruptura, quem vive um divórcio, quem passa por um processo de fim do amor, vive uma experiência muito dolorosa e muito única. E essa pessoa não acredita que alguém possa sentir uma dor com aquela intensidade. E mesmo vendo tantos milhares de processos durante todos esses anos, cada casal que aparecia para divorciar na minha frente era um casal único. Não adiantava reproduzir, repetir. Aquela experiência, aquela dor, era só daquele casal. Então, a gente precisa ser muito respeitoso com a dor do outro. Deixa falar, deixa ouvir. E aí a gente tenta estabelecer uma forma mais civilizada de passar por isso. E passa, né? Passa. E passa, né? Um coração machucado, só quem tá pode avaliar, né? Assim, mas a gente tem que realmente ter muito carinho com as pessoas. E, bom, nós estamos quase terminando aqui, deixa eu ver minha hora, estamos quase chegando. Não, porque eu fico pensando, André, falo assim, gente, como é que pode, né? Um sentimento tão bonito como o amor, né? Como você falou, aquilo começou de uma maneira legal. Não é que as pessoas começaram se tratando mal, porque nenhum romance começa, a menos que a pessoa seja completamente, né, tem um desvio louca, qualquer. Né? Mas assim, um encontro, uma emoção, essa coisa natural que une duas pessoas, ela começa com ótima intenção, vamos dizer assim, né? Com alguma coisa muito generosa, muito boa. Você realmente, o amor é um dos melhores sentimentos que a humanidade distribui e tem. E a possibilidade dessa distorção dos seres humanos conseguirem ter a capacidade, né, de transformar o amor em ódio, de pregar o ódio. Porque você veja, uma das coisas que mais me preocupa nisso tudo que a gente falou claro, o casal que se apartou, os corações machucados, como você disse, tudo isso com o tempo passa. Mas o trauma das crianças, quem teve uma família disfuncional, quem teve uma família que passou por esse tipo de abuso psicológico ou físico, ou enfim, de qualquer forma, os filhos que passaram e que viveram isso, é praticamente irrecuperável, né? Então, assim, esse tipo de distribuir infelicidade, para você, se você tem um filho, a coisa que você quer mais dar para os seus filhos, né, é
o melhor. Qualquer pai e mãe querem dar o melhor. E, no entanto, você vai dar como herança uma profunda carga de infelicidade. A pessoa não ter consciência disso, na hora que ela faz as próprias escolhas, na hora que ela escolhe maltratar, ou enfim. Aí eu acredito que esse desvio vai gerando novos desvios, até que alguém quebre esse elo, né? Os elos desviados dessa corrente do mal, não é isso? É isso, assim, conseguir passar por esse processo com uma redução de danos devia ser um projeto de vida para quem escolhe uma ruptura. O Leminski tem uma poesia, eu falei uma vez falando sobre o fim do amor, eu lembrei dessa poesia e ele diz assim, amor então... De quem é? Desculpa. Do Leminski. Ah, do Leminski. E ele diz, amor então também acaba, não que eu saiba. Eu sei que ele se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Então, a tentativa é que a gente consiga transformar em rima o fim do amor, porque raiva só faz produzir um ciclo de raiva e de ruptura. E claro que isso é ruim para quem sente, é muito ruim para quem sente. E é possível... É um veneno, né? Um veneno, não é? Você que está ali como juíza, na hora... Você viu as pessoas envenenadas, né? Muito, muito. E assim, é um veneno que faz muito mal para quem sente. Porque a pessoa que não que não é a protagonista desse sentimento, ela sai dali e vai viver a vida dela. E a pessoa que odeia fica se alimentando do ódio. Então, isso é muito ruim. É importante ter um apoio, um suporte de profissionais quando é necessário. Tem vários terapeutas que conseguem fazer esse trabalho. É importante buscar uma rede de acolhimento afetivo. E é importante perceber que mesmo os casamentos não idealizados, mesmo aqueles que não duram para a vida inteira, como a gente tem a fantasia de que pode acontecer, podem ser bons casamentos e durar pelo tempo que é bom para todo mundo. E na hora de terminar uma relação dessas, quando você consegue terminar sem rancor, você tem muito mais condição de reconstruir a tua vida com integridade. As pessoas que já passaram por isso sabem disso. E assim, eu acho que isso é importante o tempo todo a gente falar para que se entenda que o fim de uma relação amorosa não é o fim da vida. É apenas o fim de um ciclo, claro, que pode ter vários desdobramentos, e tem muitos desdobramentos felizes. A gente viver numa sociedade que rompe com o preconceito, porque antes você não tinha possibilidade, as mulheres tinham que casar odiando, tinham que viver casadas odiando os maridos, porque não podiam divorciar. Hoje isso é possível, então isso é um ganho. Eu acho que a gente não precisa transformar em perda esses ganhos que a gente tem. Sem dúvida. E eu acho que, assim, hoje você pensar... Não há problema nenhum em você separar, como você disse, nos anos 50, enfim, era um estigma, uma mulher desquitada, né? Uma pessoa meio pária na sociedade. Mas hoje a separação é uma coisa completamente... faz parte do cotidiano. Agora, é tão importante a evolução de você compreender que o amor pode acabar. Tudo bem, acabou aquele tipo de amor, mas sobrou o afeto de quem construiu coisa junto, sobrou amizade, sobrou uma certa cumplicidade até, que você pode transformar aquilo numa ótima relação. Separados, cuidando dos filhos que vocês têm em comum, cada um por si, cada um buscando sua vida, um querendo o bem do outro, porque quem quis bem de verdade, esse bem não é para terminar. Por que haveria de terminar? Pode terminar o amor, pode terminar o tesão, pode terminar aquela coisa, aquela paixão. Mas, assim, o afeto, a coisa boa que você tem com um amigo, ou até com uma pessoa, um conhecido, ou até um desconhecido, né? Você tem que manter aquilo com alguém que já significou tanto na sua vida, que te deu filhos, que te deu uma família. Aquilo é imprescindível em saber manter aquilo.
Claro, claro. Muitas vezes na audiência, quando eu percebi essa dificuldade de comunicação, eu falava assim, gente, vem cá, vamos fazer um exercício aqui. Vamos lembrar de 3 momentos da vida que vocês foram profundamente felizes. Porque pelo menos 3 eu tenho certeza que vocês tiveram. Porque às vezes tinha filhos, tinha o casamento, tinha o encontro. Então, eu acho que em nome dessas possibilidades é que a gente deve afirmar a vida. Porque mesmo os relacionamentos infelizes fazem de nós o que nós somos. Então, quem viveu um relacionamento turbulento só é o que é porque passou por essa experiência. Então, eu acho que a gente não tem que viver do sofrimento, mas é importante perceber que as tristezas nos constituem humanamente. E a compreensão dessas tristezas é o que faz com que a gente enfrente as perdas, o luto e consiga seguir adiante com mais clareza. É possível passar por uma ruptura sem desconstruir e sem acabar com a vida de todo aquele núcleo familiar que foi concebido ali. Então, é nisso que eu aposto. Eu acho que quem trabalha com advocacia colaborativa, com mediação, também aposta nisso. E cada vez mais os profissionais do direito têm atuado para reduzir os conflitos e buscar alternativas para os problemas que vão seguir com a vida. Eu acho que nós estamos, assim, vivendo um momento, eu acredito, sabia, que essa pandemia que está trazendo tanto sofrimento, tanta turbulência, tanto desgaste, né, que faz a gente enfrentar o que a gente nunca imaginou possível enfrentar. Eu acho que ela vai trazer também novos valores, ou pelo menos uma retomada de alguns valores. Assim como você falou, pessoas que tinham se separado, de repente voltam ao núcleo familiar, não necessariamente voltando na relação amorosa, mas compreendendo que aquilo tem valor. Aquele núcleo teve um valor e que, portanto, é a tua origem, a tua história, teve um aprendizado naquela história. Como você disse, você superou aquilo, chegou onde você está graças àquilo, né? Os filhos os filhos de uma relação são sempre um tesouro inenarrável que você teve dessas relações. Então, a gente tem que olhar para isso como uma coisa, um bem a se preservar e não alguma coisa para ser destruída, né? Eu acho que a grande chave é não alimentar o ódio. Nunca, em situação nenhuma, por coisa nenhuma, por maior que seja a nossa indignação. É isso. Tanto nessa experiência da pandemia, quanto na experiência dos divórcios, a gente precisa respeitar a dor, porque ela dói. A gente sabe que são momentos tristes, ninguém está comemorando a pandemia, porque que bom que a gente tem pandemia para conseguir. Não tem ninguém, não é jogo do contente, a gente não está brincando de valorizar a dor. Existe a dor, são dores profundas, muita, mas enfrentar esse momento de dor com o respeito que ele exige é uma forma de superá-lo. Qualquer luto passa pelo respeito à dor. E por isso que eu acho que a gente não pode banalizar nem as perdas que vêm com os fins dos relacionamentos, nem as perdas que a gente tem assistido com a pandemia. Vamos para a rua como se não houvesse amanhã, vamos fingir que não tem pandemia, que ela acaba. Não, as coisas estão acontecendo, são sérias e a gente precisa enfrentá-las. E vamos enfrentá-las do tamanho que nós somos, respeitando a dor para poder superá-la. Eu acredito na possibilidade da reconstrução. A gente é humano, a gente é precário, a gente é contraditório, a nossa vida é meio que uma montanha russa, mas buscar o equilíbrio para conseguir passar por esses momentos mais tormentosos e assombrosos, eu acho que deve ser um compromisso nosso. É o compromisso de não ceder ao sofrimento e não fingir que ele não existe. Então, vamos em frente. Eu acho que é possível construir caminhos muito luminosos a partir dessas experiências. E para a gente finalizar, deixa eu te fazer uma pergunta grande. Sim. Mas você pode responder do tamanho que você quiser. Você, como juíza, porque assim, eu como cidadã, eu fico olhando e falo assim, nossa,
muitas vezes eu me vejo indignada, me vejo revoltada, me vejo, né, querendo mudar tanta coisa, querendo transformar tanta coisa e na impossibilidade, né, na impotência. Você, como juíza, você acredita na justiça? Como é que você vê, de fato, a justiça? Olha, eu sou juíza há 25 anos e eu tenho uma crença muito grande na justiça como um caminho fundamental para a afirmação dos direitos fundamentais. Por mais desalentador que seja a gente encontrar decisões que nos desagradem, eventualmente a gente lidar com injustiças profundas. O meu livro chama A Vida Não é Justa, Bruna. Então, assim, é quase um paradoxo eu ter um livro com esse nome sendo juíza. Mas eu acredito profundamente no caminho da justiça para a afirmação dos direitos. Então, a justiça que eu professo todo dia é uma justiça próxima da sociedade, próxima dos direitos humanos, é uma justiça que consiga ser efetiva na hora de afirmar esses direitos, porque é um caminho longo, o caminho da construção da civilização, o caminho da construção dessas redes de proteção. Se a gente não confia na justiça, a gente cede à barbárie. Então, a alternativa à justiça hoje é a barbárie. E nós temos vivido um momento onde a vingança tem sido muito confundida com a justiça. A vingança não é justiça. A justiça, eventualmente, pode errar aqui, acertar ali, mas ela é o contraponto da barbárie e da falta de civilidade. Então, é nessa justiça que eu acredito. O Shakespeare dizia que o oposto da injustiça não é a justiça, mas é o amor. Porque toda justiça que não é praticada por amor não é justiça, mas é vingança. Então, é nessa justiça que eu acho que a gente deve investir. A gente não deve negar o caminho construído pela civilização, que é esse que a gente tem. Então, é a justiça possível. Eu acho que a gente precisa ir nessa para poder continuar com esperança e também indignada diante das tantas injustiças que são cometidas todos os dias. Tá certo. Muito bom, André. Muito bom. Muito obrigada. Bela maneira da gente encerrar agora, mas muita coisa importante dita aí para todas as mulheres e os homens e todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada por tudo, um prazer tão grande conversar com você, com a tua lucidez, com a tua compreensão de mundo, com as tuas mensagens e com esse trabalho maravilhoso que você faz. Muito obrigada, André. Obrigada a você, Bruna. Para mim foi uma grande alegria. Eu sou sua profunda admiradora, assim, adoro o que você escreve, adoro o que você pensa, a tua forma de viver e de perceber o mundo. E eu fico muito feliz de poder participar com você nessa cruzada aí pelo afeto e pela racionalidade, que é o que a gente precisa fazer. Muito obrigada. E isso vai passar. Obrigada, amor. Um beijo enorme, tudo de bom, muita saúde para você, muita saúde para todos vocês que estão aí com a gente. Continuem com a gente, nossas lives. Eu acho que espero que vocês tenham absorvido cada palavra linda e pensamento completo que a Andréa passou para a gente e que tem ajudado vocês. Então, um beijo, obrigado por participarem. Até a próxima live, quinta-feira, 15h. Beijo, gente. Tchau, Andréa, querida. Beijo, querida. Obrigada. Tchau, meu amor. Obrigada a você.